Saudações e bem-vindo a este momento. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Quero compartilhar com você hoje uma mensagem que não é simplesmente uma mensagem, mas é uma declaração em meio a qualquer situação que nós tantas estamos passando, porque na verdade há momentos na vida que as coisas começam a perder a direção, que as coisas parecem não ter mais sentido, que tudo parece que está dando errado. A tendência de todas as coisas ao nosso redor é perder-se, e no entanto, uma das coisas que a gente começa a questionar é porque a vida fica tão difícil e agora o que vamos fazer? E o pensamento que nos vem é desanimar, é desistir, é parar, é não continuar. E hoje eu trago uma mensagem, que esta mensagem é uma declaração de fé em meio à situação que você está, em meio à situação que tu pode encontrar. E essa declaração de fé que eu trago hoje é a seguinte: você conseguirá pela fé. E repete comigo isso: você conseguirá pela fé. Agora torne isso pessoal: eu conseguirei pela fé. Eu não sei o que você está tentando, eu não sei o que você está buscando, mas a mensagem para ti este momento é: você conseguirá pela fé. Esta é uma afirmação que eu amo afirmar isso, porque independentemente das circunstâncias, independentemente das impossibilidades ao nosso redor, Deus propositalmente Ele te fez, meu irmão, propositalmente Ele te fez para um propósito, e Ele quer que você viva, Ele quer que você experiencie esse propósito que Ele preparou para você. E uma coisa que quero que saiba é que o propósito de Deus não falha e nunca falhará. Pode a vida ser dura para ti hoje, mas tenha coragem, porque Deus, Ele já trabalhou por ti. Ele venceu o mundo. Ele disse no livro de João, capítulo 16, versículo 33, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Eu vou repetir, João 16, versículo 33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, tenham coragem, eu venci o mundo. Veja só, a Bíblia fala conosco neste momento. Primeiro Jesus fala para os seus discípulos, ele diz o seguinte: eu vos falo isso, eu disse-lhes isso, eu digo isso para vocês, para que em mim vós tenham paz. Olha lá, não paz nas coisas materiais, não paz neste mundo, não paz nos nossos recursos, não paz nas coisas que nós temos e o que não temos, não paz nas coisas que atraímos e deixamos de atrair, nas nossas metas e não alcançadas e não alcançadas. Mas Jesus diz que eu vos digo isso para que em mim vocês tenham paz. A paz que Jesus refere aqui é aquela paz que excede todo o entendimento. Não é ausência de turbulência, não é ausência de dificuldades, mas sim é uma paz que em meio à dificuldade tu continua estando nela. Eu amo, porque quando eu vejo Jesus dizendo que para que em mim tenham paz, e Ele diz: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão situações que vão vos afligir. No mundo vocês vão encarar situações que vão vos ser duras. No mundo vocês vão enfrentar situações que vai vos atormentar. No mundo vocês vão passar situações que vocês vão pensar em desistir. No mundo vocês vão enfrentar situações que vai vos chacoalhar, vai vos abalar. Mas em tudo tenham coragem, porque eu venci o mundo. Veja, Jesus fala primeiro: em mim tenham paz. Por essa razão eu vos digo que há aflições no mundo. E essa paz que Ele diz me faz entender, é como se alguém estando no meio do mar, alguém que está em meio à tempestade, que as mesmas ondas estão tentando lhe afogar. Uma coisa que eu fui aprendendo na vida é que enquanto tu saber, pode não saber nadar tanto, mas se tu saber boiar,
a mesma tempestade, o mesmo maremoto, ou seja, o mesmo vento, as mesmas ondas que estavam te naufragando, são as mesmas que vão te levantar. Mas o que te levanta para cima é que em meio à tempestade tu começa a boiar. Permita-me lhe dizer, em meio à situação que tu está enfrentando, em meio à dificuldade que tu está passando por ela, o Senhor te manda boiar. E tu pode questionar o que significa boiar. Para quem não sabe, boiar é quando alguém começa a relaxar. Não significa simplesmente ficar sem direção, ou perder juízo, perder o norte. Eu tenho um propósito. Tu não perdes o propósito, eu tenho um propósito, mas este momento eu preciso boiar, eu preciso descansar, eu preciso relaxar, eu preciso parar. Por que eu preciso descansar? Porque alguém já venceu o mundo por nós. Porque a Bíblia diz que eu venci o mundo por vós. E não é fácil relaxar em meio à turbulência. Por isso Jesus diz, tenham coragem. É necessário uma coragem, em meio à perda, em meio ao luto, em meio ao abalo emocional, em meio àquela perda, em meio àquela situação, mas aquela é necessário coragem. Sem coragem não há como boiar, sem coragem não há como você boiar em meio à tempestade. Mas uma coisa que acontece em meio ao mar, quando as ondas se levantam, quando tu começa a boiar, o mesmo que estava te afogando, ela começa a te levar para cima. E quando tu começa a flutuar, quando você começa a já estar por cima das águas, o mesmo vento que te puxava para dentro, ele começa a te puxar para fora. É uma coisa também que eu fui aprendendo, é que o mesmo vento, se tu fica simplesmente só estendendo os braços, o vento pode soprar, e o que vai acontecer no momento de boiar, você move ao favor do vento, você move ao favor do vento. E uma coisa que nós precisamos fazer, não simplesmente boiar, mas há uma coisa que nós podemos fazer em meio à tempestade. Quando estamos no mar, estamos boiando e o vento está soprando contra nós. O Espírito do Senhor nos fala que apesar das lutas, há guerras na vida que não precisamos lutar. Há lutas na vida que elas não são feitas para nós entrar e pelejar. Há guerras que vêm contra nós, que o Senhor nos chama a boiar e apenas sentir o que está acontecendo. Há lutas na vida que não foram feitas para nós entrar na peleja, mas há guerras que vêm contra nós que o Senhor nos chama só para sentar e assistir e observá-lo. Ele lutando por nós, Ele prepara uma mesa, um banquete frente aos nossos inimigos. É isso que o Senhor nos chama para fazer, sentar. Há certas lutas na vida que não é para a gente entrar e lutar. Há certas lutas na vida que é para a gente sentar e observar. Apenas precisa tu boiar. E para boiar em meio à tempestade requer coragem. O mundo vai questionar como tu consegue fazer isso. Tu perdeste um filho. O mundo vai questionar como tu consegues fazer isso. Tu acabas de perder o marido. O mundo vai questionar como tu consegue adorar, como tu consegue relaxar tanto assim, se tu acabas de perder a esposa. O mundo vai questionar como tu consegue relaxar, como tu consegue estar em paz, se tu acabas de assinar a rescisão do contrato. Vão te questionar como tu consegue ainda sorrir se a gente está te demitindo. Vão questionar como tu consegue sorrir se aí a causa aponta negativamente para ti, se tu está perdendo a razão, como tu consegue ainda estar tranquilo se a situação vai do mal ao pior. Mas o segredo é não que não está doendo, não que está fácil, mas há situações que eu tenho que aprender a boiar, há situações que eu tenho que aprender a ter coragem. Boiar não é coisa de fraco, não é coisa de medroso. Boiar é algo bem necessário, é tamanha coragem, porque tu fecha os olhos, tu abre os braços, tu estica os pés,
estica o seu corpo. Não é fácil porque o teu corpo não está acostumado a estar estendido, deitar sobre as águas. Sempre o que a tua mente te diz, oh my God, é que se eu estou nas águas eu afundo, mas o sentido de boiar confunde a lógica. Então a necessidade de tu entender que há algo que pode acontecer em meio ao mar. Oh Jesus, tu precisa entender que no mar a lógica é invertida. Sim, no mar a gente afunda, mas o Senhor diz que no mar tu podes boiar. E boiar precisa de coragem. Tu precisa de coragem para boiar. Vão questionar como tu consegues fazer isso se o vento sopra contra ti. E você vai dizer, é porque o Senhor já venceu o mundo. E isso nos leva para finalizar. Temos um capítulo que eu quero ler toda ela. O livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até 41. Vou repetir. Marcos, capítulo 35. Aliás, Marcos, capítulo 4, versículo 34. Oh, shoot, Lord, help me. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até versículo 41. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos também. Acompanhavam, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te se morremos. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uma coisa que podemos ver aqui é que Jesus, a Bíblia vai nos narrar uma história que Jesus fala aos seus discípulos, pois uma tarde de pregação, uma tarde de ensinamento, uma tarde de convivência com as pessoas, uma tarde de tamanha ministração, a Bíblia, uma tarde até de multiplicação de pães, o povo comeu, fartou-se. A Bíblia nos fala que Jesus fala para seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. E a Bíblia deixa muito explícita que já era a tarde ou já era noitinha. Então, muitas das vezes, questionar o que costumamos a fazer na noite. A noite é o tempo de descanso, a noite é o tempo que o cansaço toma conta, todo o cansaço acumulado durante o dia, todo o cansaço, todo o gastar, é o tempo de recarregar as energias. Por isso, as noites é o tempo que o cansaço nos toma, é o tempo que o sono não perdoa, ele nos toma, é o tempo que a gente descansa, é o tempo que estamos na nossa vulnerabilidade, é o tempo que estamos. A noite representa momento de vulnerabilidade, a noite representa momento de cansaço, a noite representa momento de não avançar mais, momento de esperar, momento de desistir, momento de não querer mais ir além, momento de ter terminado. Ou seja, também pode representar, a noite pode representar um fim do ciclo, o término de um certo propósito, o término de uma certa coisa, dizer que agora eu vou descansar. A noite representa momento de descanso. E Jesus fala para os seus discípulos: vamos entrar e vamos para o outro lado. A Bíblia fala que a tempestade levanta. Os discípulos, como nós lemos aqui, eles começam a gritar: Mestre, não te importa se a gente morre? E a Bíblia fala que Jesus levanta e acalma a tempestade e agora fala com eles: por que vocês estão com medo? Cadê a vossa fé? E eles ficam apavorados. Este homem que até fala ao vento, o mar, e lhe obedece. Uma das coisas que vamos ver, que é mais claro que Jesus fala conosco, é que ele nunca prometeu que a jornada com ele será uma jornada sem tempestade, sem lutas. Não, ele não prometeu isso. Por isso lemos lá em cima, ele disse no livro de João 16:33,
que no mundo vós tereis aflições, mas tendes o quê? Um bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Onde eu estava a dizer que precisamos aprender a boiar quando as situações tornam-se mais difíceis, quando a vida nos afronta demais, quando a vida ela nos é mais dura, quando a vida nos arranca a esperança. Temos que aprender a boiar, temos que aprender a descansar, temos que aprender a confiar em Deus, porque há lutas que não foram feitas para a gente entrar e pelejar, mas foram feitas para a gente sentar e observar. Então vamos encontrar o primeiro ponto. Deus te chama para o outro lado. Deus te chama para o outro lado. Alguém hoje aí pode pensar, ok, eu já cheguei no fim, já concluí o curso, já concluí essa formação, não tem mais nada que eu tenho que fazer, a minha vida termina aqui, agora vou descansar. Permita-me lhe dizer, o Senhor chega a ti e diz, já terminou os estudos, vamos para o outro lado. No momento que você diz que não, agora eu quero descansar, Deus fala, não, vamos para o outro lado. Alguém aí está dizendo, ok, ainda bem, eu já casei, e Deus fala, é o tempo de mover para o outro lado. Não, quando Deus fala mover para o outro lado, para certas pessoas, eu quero que entenda, é Deus te chamando para outro nível da sua vida. Deus te chamando para outro patamar da sua história. Deus te chamando para um nível que nunca estiveste lá antes. Deus te chamando para um patamar que tu e a sua família nunca alcançaram antes. Sim, já construíram essa empresa e Deus chega de novo e diz, é o tempo de ir para o outro lado. Você está liderando esse ministério, Deus chega e diz, é tempo de ir para o outro lado do mar. É tempo de ir para o outro lado. Permita que essa palavra fale ao teu coração, independentemente para tu que está passando por um momento de luta, momento de luto, momento de desânimo, momento de tristeza. O Senhor me manda lhe dizer, é tempo de ir para o outro lado, é tempo de levantar e embarcar para o outro lado. Deus te chama ao outro lado, sabe? No outro lado é o lugar de milagres. Se nós lemos o que aconteceu no outro lado desse rio, vamos encontrar homens sendo libertos, vamos encontrar milagres serem performados. Deus quer que experiencie milagres, vidas sendo libertas através de você, famílias ser libertas através de você, mas o necessário que te posicione, vamos para outro lado. A Bíblia, ao anoitecer, uma coisa precisamos saber sobre a noite, pode representar o cansaço, o desânimo e incerteza, a estação sombria. No entanto, Jesus escolheu o anoitecer para levar os seus discípulos adiante. Sua noite, eu quero que entenda, sua noite não é o fim. Deus ainda tem um outro lado reservado para você. Isso nos leva ao segundo ponto. Os vales são lugares pelos quais passamos. Há pessoas que, por tanto estarem em momento de tristeza, de luto, acabam adotando esses lugares, ou acabam se entregando a esses lugares. Acabam até dizendo que eu não vale a pena, eu nasci para viver isto. A minha vida é isso, a minha vida é essa doença, a minha vida é esse problema, a minha vida é essa afronta. Permita-me lhe dizer que o deserto não é o lugar de acampar, é o lugar de passagem, oh Lord. O deserto não é o lugar de habitar, é o lugar de passagem. Onde você está não é o lugar de habitação, você está passando. Você tem um propósito. Deus disse a Israel, saiam do Egito, vão a Canaã. Deus fala para esses discípulos, saiam deste lugar onde estão no mar, na beira do mar, e vamos para o outro lado. Não disse que o mar é o nosso lugar. Os discípulos estão dizendo, nós vamos morrer aqui. Jesus, tu não te importas que nós moramos em... O que cogitou a mente deles é que eles iam morrer ali. E o que os discípulos, o que o povo de Israel disse quando viu o mar vermelho em frente, Moisés não tinha túmulos em Egito para nós sermos sepultados. O que a mente deles havia cogitado é que nós vamos morrer aqui. Alguém está pensando que a história terminou aí onde ele está, mas permita-me lhe dizer, os vales são lugares pelos quais passamos. Os vales não são lugares de habitação. Tu está passando por aí, essa afronta, essa prova, essa dificuldade não é lugar para tu ficar, não é lugar para tu habitar, não é lugar para tu construir a sua tenda. Para aquele que já havia desarrumado as suas trouxas, para aquele que já havia começado
começado a construir as suas barracas no deserto, para aquele que já havia começado a montar suas barracas no vale, o Senhor me manda lhe dizer: é tempo de desarmar as suas coisas, é tempo de arrumar as suas trouxas, é tempo de você se preparar para a caminhada, é tempo de preparar os seus passos, porque o deserto, porque os vales não é um lugar de acampar, os vales não é um lugar de habitar, mas sim é um lugar de passagem. Você vai chegar lá pela fé, e permita-me repetir, você vai chegar lá pela fé, você vai alcançar o que Deus te prometeu pela fé. Apenas tu tens que confiar nele, levantar, continuar andando. Oh my Jesus. Livro de Salmos. Oh my God. Oh Holy Spirit, I love you. Livro de Salmos 84, versículos 5 a 7 diz assim: felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, eles ficam cheios de fonte de águas. As primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Não é para tu ficar aí onde estás. Desarrume. É tempo de você arrumar as suas barracas. É tempo de você desmontar essas barracas que você montou, essas tendas que você montou, essa habitação que tu preparou aí no deserto. Não é o lugar para tu ficar, não é o lugar para tu habitar, aí é o lugar de passagem. Portanto, Deus manda-me lhe dizer que arruma as barracas. Enquanto tu arruma, Ele te dá força, Ele abre portas de bênção. Enquanto tu arruma, enquanto tu dá o primeiro passo, tu começa a caminhar, Ele diz que te dá força. Enquanto Ele te fortifica, não te fortifica você montando barracas no deserto, montando barraca no vale. Ele te fortifica você passando pelo vale, você dando passo em diante em meio ao vale. Ele te fortifica e Ele faz chover bênção. E quando tu passar, Ele diz: tu verás o Deus, tu conhecerás o Deus dos deuses, o Deus que está acima dos vales, o Deus que está acima dos desertos, o Deus que está acima de todas. Oh my God, você verá o Deus em Sião, o Deus em monte de adoração. Terceiro ponto, Deus usa as tempestades para fortalecer nossa fé. Entenda, essa situação que tu está passando por ela, Deus quer te fortificar. Os discípulos já tinham ouvido muitos sermões. Agora Jesus queria que eles experimentassem o que haviam aprendido. O conhecimento informa, mas a experiência transforma. O conhecimento informa, mas a experiência nos transforma. Jesus não queria simplesmente que eles fossem cheios de conhecimento. Ele queria que eles tivessem experiência que eles transformaria. Eu sou o que sou hoje, não pelo que eu vi apenas, não pelo que eu li apenas, mas sou o que eu sou hoje por causa da experiência que eu tenho com esse Deus que eu não conhecia. E Deus fala: levanta, começa a caminhar, porque enquanto tu caminha, Ele está proporcionando uma experiência entre você e Ele. Ele quer que tu o conheça. Ele quer que tu o conheça. A fé cresce quando é posta à prova. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 6 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aprovações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O Senhor te chama, e quando Deus te chama, meu irmão, te chama a confiar nele. Deus te chama a confiar nele. Essa situação que tu está passando, Deus quer usar para te fortificar. Deus quer usar para te tornar melhor. Deus está te lapidando, Deus está te construindo.
Deus está te formando através dessa situação. Está doendo, está pesado, está muito duro, mas Deus quer te transformar a partir disso. 4, que é o penúltimo ponto. 3 verdades sobre a tempestade. Todos enfrentarão tempestade na vida. Todos vamos enfrentar tempestade. E uma coisa que temos que entender, não é sempre que tempestade é fruto do pecado. Não é sempre que quando alguém passa por dificuldade é porque pecou e porque fez algo errado. Já tenho dito que 3 razões nos levam a passar pelo que passamos. Número 1 pode ser as escolhas próprias. Número 2 pode ser o influenciar das outras pessoas. O número 3 pode ser a vontade de Deus. 3 razões, 3 coisas nos levam a passar pelo que passamos. Se não é Deus, pode ser os outros. Se não são os outros, pode ser nós mesmos. Então não vamos julgar, não vamos andar a julgar aquela pessoa que passa pela prova, dizer que porque pecou, não. E às vezes elas acontecem porque você está seguindo a vontade de Deus. A tempestade vem, os discípulos não porque eles tinham pecado, que a tempestade levantou porque eles haviam escolhido obedecer a Deus, entraram no barco. Jonas levantou a tempestade não porque ele estava seguindo a Deus, porque ele estava fugindo de Deus. Paulo e Silas, não porque eles desobedeceram a Deus. A tempestade veio e no mar foram naufragados, eles saíram, o barco despedaçou-se, eles saíram dificilmente ou sofridamente, foram cair em outro lugar, noutra ilha. Tem coisas que acontecem porque Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito, por isso podemos ver o Paulo chegando em outra ilha. Deus lhe usa lá. Não foi fácil, não foi logo chegou e Deus lhe usou, tudo foi maravilha, não. Chegou lá, foi picada pela serpente, chegou lá, o povo queria o apedrejar, chegou lá, o povo o condenava, mas no fim, o mesmo povo que julgava muita coisa, é o mesmo povo quando vê que Deus está operando nele, agora querem o exaltar como Deus. Está difícil na tua situação, na tua vida hoje, mas permita-me te dizer, Deus está aprontando algo para você. Deus está preparando algo para você. Não desista. Todos têm momentos de medo. Em meio à tempestade, outra verdade sobre a tempestade assusta. A gente vai ficar assustado. Os discípulos entraram em pânico, eles questionaram, Jesus, não te importas que a gente morra? Não, porque Jesus não se importa com isso. Jesus se importa com nossas vidas. Eles presumiram que Jesus não se importava com eles. O medo muitas das vezes nos faz duvidar do amor de Deus. Quando a tempestade bate bem forte e a gente não sabe o que fazer, muitas das vezes, se a gente não entender essa questão de boiar em meio à tempestade, olhar para Deus, confiar em Deus, nós podemos duvidar de Deus, duvidar do amor dele. Todos temos esses momentos que vamos nos questionar, Deus, cadê você? A terceira coisa, todos podem conseguir pela fé. Jesus perguntou onde está a sua fé. A fé e não sentimentos. Jesus não perguntou onde estão vossos sentimentos. Jesus perguntou onde está a sua fé. Sentimentos fala de estar assustado, estar com medo. Mas eu estou sim assustado, mas eu tenho fé, vou vencer. Me assustou, me abalou, mas irei vencer. Estou angustiado por esta situação, mas eu tenho fé, eu vou passar. Está difícil, mas eu tenho fé, irei passar. A fé. Jesus não perguntou onde estão os seus sentimentos, perguntou onde está a sua fé. É o que nos leva para o outro lado. A fé, não os sentimentos. Posso não sentir, mas eu creio que chegarei lá. E o último ponto, confie em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Essa é a coisa mais difícil. Essa é a coisa mais difícil, confiar, mesmo quando Ele está em silêncio. Mas sabe, o silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo, Ele está movendo. Mesmo que a gente não o escute, Ele está aí, Ele está movendo. É por essa razão que quando as coisas são assim, nós precisamos boiar. E quando alguém está a boiar, não pode falar e fica assim, deitado. Pode sim falar, comunicar com Deus. Mas é o momento de escutar Deus te ensinar. Momento de Deus ficar no silêncio, não é momento de você falar, é momento de você escutar, permitir Ele se mover, permitir o sentir. Às vezes Deus nos ensina muito através do silêncio. Que palavras? A fé confia no caráter de Deus quando a sua voz parece silenciosa. Deus, eu não estou te sentindo. Deus, parece que não estou te ouvindo, mas eu sei, a tua palavra diz que você está perto de todos de coração quebrantado. A tua palavra diz que se chamarmos em ti, o Senhor nos ouvirá. A tua palavra diz que tudo que declararmos no teu nome nos será concedido. A tua palavra diz que no teu nome há poder, no teu sangue há poder. Qual é o caráter de Deus?
Porque tu sabe qual é o caráter de Deus para ti, como Deus é para ti. Mesmo quando não ouvimos, mesmo quando não sentimos, temos que confiar no caráter de Deus. Cuidado com as suas palavras durante as tempestades. É por isso que é um momento que nós precisamos ficar no silêncio, boiar, porque há certas palavras que podem nos levar a afundar. Os discípulos abriram boca no momento que eles tinham que era só acordar o mestre, ou era o momento deles usar o que ele lhes ensinou, mas eles permitiram que a boca, a emoção, os sentimentos falassem muito alto. Tu não te importas que a gente mora? Em vez de clamar, eles acusaram Jesus. Em meio à tempestade, se nós não estarmos cautelados, em vez de clamar, nós podemos acusar a Jesus, podemos culpar a Jesus pelas coisas que não aconteceram da forma como nós queríamos. Fale com fé, agradeça, adore e confia. E este momento, eu quero que entenda que ação de graça, quando nós agradecemos a Deus em meio à tempestade, quando nós louvamos a Deus em meio à tempestade, oh my God, isso abre portas para completar a salvação de Deus. Independentemente da estação do ano que esteja enfrentando, Deus acalma tempestades. Eu não sei qual é a situação que tu te encontras nela hoje, mas se tu me acompanhou até o fim, até aqui, e o Espírito do Senhor está falando contigo, está atravessando uma situação, e essa situação tu não sabes como vencer, este é o momento que eu quero te convidar. Vamos chamar a Deus, vamos clamar, em vez de reclamar, em vez de acusar, vamos clamar a Ele com fé, porque você chegará do outro lado, você chegará, você conseguirá pela fé. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, teu poder. Oro, Pai, pelo meu irmão, pela minha irmã, Pai, que estão me assistindo agora. Pai, que teu Espírito Santo lhes tome, encha-lhes, Pai. Ajude-lhes, Pai, em toda a situação que eles se encontram. Pai, nessas dificuldades que eles estão passando. Pai, precisamos de você que use eles. Papai conhece as nossas situações todas. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Pai, conhece as nossas tempestades. Muitas das vezes, Pai, nós naufragamos porque nos atiramos ao mar, nós começamos a ficar agitados em vez de ficar, Pai Celeste, olhando para Ti. Como o Senhor diz que falo isso para que tenham paz. No mundo vós tereis aflição. Tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Pai, às vezes não conseguimos por causa de tamanha é a tempestade. Nos assusta, nos amedronta. Mas, Pai, hoje aqui declaramos que por mais que o inimigo grite bem alto contra nós, chegaremos do outro lado, chegaremos no outro lado, chegaremos a Canaã, chegaremos à terra prometida, chegaremos, alcançaremos as tuas promessas. No nome de Jesus, veremos as tuas promessas se cumprirem em nossas vidas. Independentemente das tempestades, nós veremos as suas promessas se cumprir. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Até mais.